Estas são as histórias de emergência que os médicos nunca contam. Esta aqui é mais perigosa e precisa ser extraída logo. Ele estava sendo desafiador e queria bancar o Durão. Sou o Dr. Billy, nós vamos te ajudar. Ela estava com os olhos arregalados de medo. Então, a gente estava no hotel, todas juntas. Aí a Kelly começou a sentir dificuldade para respirar. Doutor, não vai acreditar. Meu Deus, socorro! Alguém me ajuda! Aquilo foi fora de série. Oh, meu Deus! Eu vi sangue esguichando a meio metro e eu pensei... Me ajuda! Esse homem vai morrer. Este é o Pronto Socorro. Histórias de emergência. Obrigado. Já pode dar alta para ele. O médico emergencista Murdoch Caleghi está sempre disposto a ouvir os outros. Então, depois que aquele meu encontro deu errado, o meu primo me cadastrou num site de relacionamentos. Foi um mico. Dá para imaginar. Uma vantagem do meu trabalho é que eu posso aprender coisas novas todos os dias. Não só sobre medicina, mas sobre as pessoas. Elas mentem sobre a idade, sobre a altura, sobre o peso. E é claro que você foi sincero, né? Eu ia mentir pra quê? A mulherada me adora. Ainda por cima é modesto. Depois eu conheci uma mulher linda, mas muito complicada. Eu vou te contar, Caleghi. O mar não tá pra peixe. Caso de dispneia. Leva pra sala 2. Hora de trabalhar. No vocabulário médico, dispneia significa falta de ar. E essa dificuldade de respirar é um dos sintomas mais graves que podem aparecer no pronto-socorro, porque se alguém para de respirar, é morte certa. Eu logo fui examinar a paciente e percebi que ela estava ofegante e quase não conseguia manter a respiração. Eu perguntei aos paramédicos o que eles sabiam sobre o caso. O que aconteceu? Essa é a Kelly, de 29 anos. As amigas chamaram por causa de falta de ar. Ela estava vestida como se fosse sair para dançar. Eu sou o Dr. Caleghi. Você já sentiu falta de ar antes? Ela estava com os olhos arregalados de medo, mas ela não conseguia gesticular e nem tinha forças para falar. Você andou bebendo ou usando drogas? Tem algum problema de saúde? Vamos fazer um exame de sangue, um toxicológico e um raio-x do tórax. Tem alguém com ela? Não tem ninguém ainda. Eu não consegui identificar uma causa óbvia para o problema pulmonar. É muito incomum para uma pessoa saudável e jovem desenvolver uma falta de ar sem motivo aparente quando não tem histórico de doenças respiratórias. 20 miligramas de blegometazona e 70 de rucorônio. Nós vamos entubar, tá bom? Vamos deixar você mais confortável. Vamos dar um sedativo e colocar um tubo para você respirar. Eu percebi que, sem receber oxigenação, ela ia parar de respirar e podia até morrer. O primeiro passo era estabilizar a paciente e nós decidimos pela intubação. Tem muito muco e eu tenho que aspirar. Quando eu olhei dentro da boca, eu vi uma quantidade grande de muco. Eu peguei o aspirador e extraí o máximo de muco, o mais rápido que eu pude. Introduzimos um tubo na garganta e ligamos um ventilador pulmonar, porque ela não tinha condição de respirar por conta própria. Ela ia perder a consciência. Depois que o ventilador foi conectado, ela ficou com uma respiração adequada e recebeu oxigênio suficiente. Um raio-x do tórax. Você tem alguma teoria? Quem me dera. O primeiro exame não deu uma explicação óbvia. Depois tiramos um raio-x para ver como estava a intubação e os pulmões e tentar descobrir alguma pista. Está normal. O eletro está normal. Ela não tem histórico. Só falta o exame de sangue. Dr. Caleghi, o senhor precisa ver uma coisa. Quando a enfermeira foi colocar o catéter, ela notou uma coisa. Eu fiquei muito surpreso. Ah, que ótimo. Era só isso que faltava. Neste pronto-socorro, muita gente conta com o enfermeiro Terry Foster. Cadê o prontuário? Neida, tira uma folga. Eu quero terminar logo pra não errar. Eu sei, mas você está se saindo bem, então descanse, respira fundo e vá com calma, tá legal? Tá legal. Ótimo. Obrigada. O pronto-socorro é um dos lugares mais desafiadores para o enfermeiro. Mas eu adoro e fiz isso a minha vida toda. Olá. Olá. Eu sempre aprendo alguma coisa nova, todos os dias. Eu acho impossível dizer que já vi de tudo. Eu estava trabalhando uma noite num hospital de uma cidade pequena e como estava caindo uma tempestade muito forte, todo mundo já estava se preparando porque podiam acontecer vários acidentes. Era uma tempestade muito ameaçadora. Mas apareceu uma paciente no pronto-socorro por uma razão bastante singular. Olá, meu nome é Terry, eu sou enfermeiro e vou cuidar de você, tá bom? Tudo Quer bem. ajuda?
O homem veio porque tinha acabado de passar por uma cirurgia na artéria carótida no dia anterior e estava passando realmente muito mal. Vocês chegaram a falar com o cirurgião que fez isso? Não, a gente estava a caminho da Santa Casa, mas não deu para chegar por causa da chuva. Tá, eu entendo. A endarterectomia de carótida, a cirurgia pela qual ele passou, é como se fosse um desentupidor para limpar a artéria carótida. O paciente tinha um histórico de hiperlipidemia, que é o aumento de gordura circulante no sangue e geralmente é hereditário. Como foi a cirurgia? Opa! Pronto, calma. Calma, eu peguei. Tá tudo bem? Ele está vomitando desde que chegou em casa. Você está tomando a hidrocodona que foi prescrita? Eu tô sim. Eles disseram que eu podia ficar enjoado. E tem esse efeito. Ele vomita tudo que come e está suando demais. Certo. Terry precisa de ajuda? Você pode colocar soro na veia dele, por favor? Eu acho que ele vai precisar. Eu só vou dar uma olhada rápida no seu corte, tá bom? Deixa eu ver. Eu só preciso dar uma puxadinha no esparadrapo. Eu estava preocupado com o paciente porque ele havia passado por uma cirurgia no dia anterior. Então eu queria que ele fosse examinado por um médico. Doutora, poderia dar uma olhada aqui na baia 3? Ele está em pós-operatório de uma endarterectomia de carótida. Alerta vermelho, acidente de carro. Uma pessoa aqui, outra morta no local. Por que vocês não ligaram antes? Trauma 1! Antes de eu conseguir levar a médica para ver o paciente, o pronto-socorro ficou lotado. Tudo bem, pronto no 3. 1, 2, 3. Terry precisa da sua ajuda. É sério? É. Mas agora eu tô ocupado. Por favor. Como todo médico emergencista em época de rodeios, Uma semana sem montar a cavalo. o Dr. Aaron Billing está acostumado a lidar com pacientes durões. O rodeio é um estilo de vida e acontecem muitos acidentes na temporada de rodeios. Outro malhado na baia 4. Malhado? Pois é. Aqui a cultura e o estilo de vida são do Velho Oeste. Oi, eu sou o Dr. Billing. E aí, doutor? Esse é o Keith e eu sou a Megan. Tem uma erupção e tanto aí. Ele tá assim há 2 semanas e eu tenho falado pra ele vir aqui. Doutor, eu tô me coçando pra cá. Eu não duvido, Keith. Esses cowboys e cowgirls são ossos duros de roer. Eles não aparecem quando se machucam, e sim horas ou dias depois quando não aguentam mais a dor. Você teve contato com uma coisa diferente antes da coceira aparecer? Eu sei lá, Ele trabalha numa plataforma de petróleo. tem muita merda na plataforma. Pode ser essa dessa loção de pele que eles mandaram a gente usar. Ele continuou contando a história, mas falando um palavrão atrás do outro. Aqueles filhos da tão cagando pra nossa saúde, isso é cara. Keith, a gente vai começar o tratamento, mas eu quero te pedir pra maneirar um pouco aí no palavreado. Tá me zoando, mano? A única resposta que eu consegui imaginar na hora foi: não, eu não estou zoando e eu não sou seu mano. E naquela hora, ele tirou e arrancou o medidor de pressão, ficou de pé e disse: Você não vai me ensinar nenhuma. Keith! Naquele momento, o xerife entrou pela porta com um paciente que normalmente chegaria de ambulância. Que eu vou pra casa. Keith, não faz assim, amor. Boca suja aguda? Isso e uma urticária. E aí, xerife? Doutor, está tudo bem, está tudo bem. Como eu posso ajudar? Tem alguma coisa errada com o Hank. Por quê? Por quê? Era evidente que ele estava confuso. Eu nunca vi o Hank assim, e a gente se conhece há anos. É, melhor ir embora. Bem, viu? Hank, senta nessa cadeira de rodas que a gente cuida de Vamos, você. amigo. O xerife contou que o Hank tinha ido até a delegacia para prestar queixa do furto de 2 moedas da coleção dele. E enquanto ele estava ali, ele foi ficando cada vez mais confuso, até que em dado momento ele caiu no chão. Quebrou a pata do meu último cavalo. Ele começou a falar coisas sem o menor sentido. Para o xerife Hutchins, Tandy. Prossiga, Dal. Tem uma queixa de briga no bar. A gente cuida dele e te mantém informado. Obrigado, doutor. Estou a caminho. Por favor, senhor, precisa vestir o avental. Sem avental. Eu não sou palhaço de rodeio. Ai, que tal se o senhor descansar um pouco? Como a maioria dos cowboys aposentados, ele estava sendo desafiador, queria bancar o durão e não ia aceitar ordens de uma mulher. Só o Dr. Billy, nós vamos te ajudar. Não. Por que você não senta ali? Nós vamos te examinar. Não, eu não vou sentar. Você vai se sentir melhor. Quero só ver. Quando um paciente fica com estado mental alterado, existe uma série de causas que podem explicar esse estado.
Causas que são uma ameaça iminente de morte, causas que são um pouco menos urgentes e causas que não devem ser vistas com preocupação. Podia ser o início de demência por conta da idade. Ela tem medo de raio. Não, eu fico com ela. Hank, ninguém vai te machucar. Ele ficou empurrando as nossas mãos, não deixou a gente medir a pressão e queria sair da cama. Eu fico com ela. Pronto no 3. 1, 2, 3. O enfermeiro Terry Foster está cuidando de um paciente e de uma enfermeira sobrecarregada. Terry, E a médica está muito ocupada para ajudar. Terry, O quê? eu preciso da sua ajuda. Mas agora eu tô ocupado. Vá ver o que ela quer. O quê? Eu não consigo fazer punção. Não consigo achar a veia. Tá certo. Olha, desculpa. Ficou um pouco tumultuado aqui, tudo bem? Agora coloca o braço aqui. Vai dar tudo certo, amor. Aguenta firme. O que foi? Eu só preciso achar uma veia, tá legal? E se não conseguir? Muitas vezes os pacientes com hiperlipidemia ficam com as veias fracas. Ele precisava de uma punção para o soro, mas eu simplesmente não consegui encontrar uma veia para fazer o acesso. Prontinho, parece que eu consegui achar, tá certo? Você vai sentir uma picada aqui no braço, tá bom? Cuidado. Isso. Ótimo, entrou. Eu vou te dar um remédio para a náusea, tudo bem? Eu vou falar com a médica agora. Eu já volto. Valeu. Doutora, aquele pós-operatório da carótida, eu posso medicar contra vômitos? 25 miligramas de prometazina devem ajudar. Certo, na veia? Sim. Obrigado. Prometazina é bom para a náusea, mas também pode prejudicar a saúde das veias e as veias podem ficar muito vermelhas e vazar. E às vezes a gente perde o acesso. Eu torci para que não tivesse nenhum problema, mas a gente precisava muito parar com os vômitos. Esse remédio vai aliviar a náusea e vai deixar você descansar um pouco. Você pode até cair no sono, tudo bem? Eu vou ajeitar um pouco seu travesseiro para você apoiar as costas um pouco, tá bom? Eu vou falar com a médica e explicar o que está acontecendo. Qualquer coisa é só chamar a gente e vamos cuidar dele. Eu sei que ele não é só um paciente, ele é o seu marido, tá bom? Obrigada. Não há de quê. Precisando é só chamar. Ele parecia estar se sentindo um pouco melhor, mas eu ainda precisava da opinião de um médico. Eu saí de perto por alguns minutos para dar uma olhada nos outros pacientes e aí, de repente... Ai, meu Deus, socorro! Alguém me ajuda! Às vezes, as enfermeiras menos experientes se assustam com coisas que eu já conheço, mas... aquilo foi fora de série. Ah, meu Deus! Que horror! O Dr. Caleghi recebe uma informação nova sobre a paciente com dificuldade para respirar. Enquanto a enfermeira colocava o catéter, ela reparou num detalhe. Era um pênis. Aquela mulher com quadris largos e seios tinha genitália masculina. Doutor, chegou mais uma ambulância. Não vai acreditar. De repente, chegou outra paciente com dificuldade para respirar. O nome dela é Jamie. Parecia a primeira paciente. Também estava com dificuldade para poder respirar. Jamie, sou o Dr. Caleghi. Está me ouvindo? Responda se estiver me ouvindo. Pisque se me ouvir, tá bom? Atender uma paciente assim, que não consegue respirar, sem causa aparente, já é uma coisa muito difícil. Atender duas pacientes em seguida, em poucos minutos, é um absurdo de improvável. O mesmo procedimento. Vamos entubar e vamos tirar um raio-x do tórax. Ela estava correndo mais riscos do que a primeira paciente e não ia demorar para perder a consciência. Assim como a primeira paciente, ela precisou ser entubada depressa e colocada num respirador artificial para ser estabilizada e conseguir respirar. Eu continuei a examinar a segunda paciente e mais uma vez descobri uma outra genitália masculina. Eu já tinha cuidado de vários pacientes transgêneros antes, mas eu nunca tinha visto pacientes com quadris e seios tão avantajados e genitália masculina. Você viu isso? Devem ser os hormônios, não acha? Eu nunca vi uma mudança tão drástica só com hormônios. Eu só vi isso em casos de origem genética e são... Cirurgia plástica? Não tem cicatriz. Eu sabia que as duas mulheres deviam estar ligadas de alguma forma.
Eu só não tinha certeza de qual era a ligação. Eu fui até a sala de espera para ver se tinha uma parente ou amigo de alguma das pacientes. Eu queria descobrir o histórico médico e o que elas tinham feito naquela noite, para entender o que podia ter acontecido. Eu notei um grupo de mulheres vestidas de um jeito elegante, bem parecidas com as duas pacientes que estávamos tratando. Com licença, moças. Estão aqui por causa de alguém? Nossas amigas, a Kelly e a Jamie. Você é o médico delas? Elas estão bem? Vamos conversar em particular? Eu queria descobrir o que elas estavam fazendo naquela noite e se isso tinha alguma coisa a ver com a causa da falta de ar. Estabilizamos a respiração delas, mas estamos com dificuldade para descobrir a causa do problema. Será que podem esclarecer o que aconteceu? Bom, a gente estava no hotel, todas juntas. Sabe, se arrumando para sair para uma baladinha. E aí a Kelly começou a sentir dificuldade para respirar. A gente chamou uma ambulância e depois a Jamie passou mal. Elas comeram alguma coisa diferente ou fizeram alguma coisa fora do comum? Não. Vocês precisam me contar. É questão de vida ou morte. No começo, a mulher hesitou muito. Ela ficou olhando para as amigas e todas baixaram a cabeça. Depois ela olhou para as amigas e elas acenaram com a cabeça. A mulher se virou para mim e disse... A gente estava numa festa de enchimento. Festa de enchimento? Festa de enchimento? O enfermeiro do pronto-socorro Terry Foster acaba de descobrir que a incisão no pescoço de um paciente se rompeu. Saia, por favor. Eu vi sangue esguichando do pescoço dele à altura de aproximadamente meio metro. Era uma cena inacreditável. O jeito foi eu colocar a mão no pescoço dele para estancar. Chame a médica. Tá bom. Aparentemente, enquanto ele estava vomitando, a artéria carótida ficou sobrecarregada, se rompeu e a incisão se abriu totalmente. Tinha sangue para tudo quanto é canto da sala. Sangue nas paredes, na mulher dele, no corpo do paciente e até em cima de mim. A doutora tá vindo. Certo, coloque o oxigênio nele o mais rápido possível. O que foi? O catéter saiu. Perdemos o acesso. Foi horrível. Foi uma cena horrível de ver. Procure uma veia e faça outro acesso nele agora. Tá bom. Cadê a médica? Eu não consigo, não acho a veia. Tá, então continua tentando. Eu preciso de um médico na 3 agora, por favor. Nós estávamos no hospital de uma cidade pequena, no meio da noite. Tínhamos perdido o acesso do paciente e eu pensei, esse homem vai morrer. Sou a doutora Tinker. Os pontos estouraram enquanto ele estava vomitando. Eu tô pressionando aqui para ele não perder mais sangue. Quem foi o cirurgião que operou seu marido ontem? O doutor Spagot. Tá. Eu vou ligar e perguntar se ele pode vir pra cá. Vou estabilizá-lo pra ser operado. Eu tô tentando. Abaixa a cabeça dele. A pressão está caindo. Isso, abaixa a cabeça, rápido. Quando a pessoa está em choque e com queda de pressão, o procedimento é baixar a cabeça dela para aumentar o fluxo de sangue no cérebro. Patrick, vai dar tudo certo, Patrick. Precisa ser levado pro Hospital Central pra ser operado Como é que lá. É uma viagem de 2 horas na tempestade. Ele tá com o pescoço aberto. Tem razão. Um helicóptero? Eu duvido que voem hoje com essa chuva. Vamos descobrir. Deixa comigo. Patrick, aguenta firme, tá bem? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu olhei para aquele homem e vi que ele estava com uma expressão de pavor no olhar. E fiquei pensando que eu seria, junto com a esposa dele, a última pessoa que ele ia ver antes de morrer. Eu estou entrando em pânico. Ele vai ficar bem, não vai? Fica calma, tá? Eu estou aqui com vocês, a gente vai fazer todo o possível por ele, tá bom? Ele só precisa ser levado para a sala de cirurgia o quanto antes. Olha, ele está sangrando um pouco mais. Você poderia colocar a cabeça dele mais para trás? Claro. Bem, sou eu, Rebecca. O pulso periférico está bom, é um cara bem forte. Quem está cantando? Por que ele está falando isso? Bom, ele deve estar um pouco desorientado por causa da perda de sangue. Oi, querido, sou eu. Ele não parece bem. Tenta abaixar a cabeça dele Tá bom, um pouco mais. pode deixar. Quando a gente abaixava a cabeça dele, ele despertava e ficava um pouco mais alerta, mas o sangramento no pescoço aumentava. Aí a gente subia a cabeça dele para diminuir o sangramento, mas ele ficava totalmente desorientado. O jeito era ficar abaixando e levantando a cabeça dele, dependendo dos sintomas.
Eu tentei arrumar uma ambulância aérea para levar seu marido para a unidade central, mas infelizmente eles não podem voar por causa da chuva. Não dava para colocar o homem numa ambulância e transferir para outro hospital. Ele estava muito instável. Além disso, o outro hospital ficava muito longe. E, para piorar, caiu uma tempestade horrível. Mas e agora? Nós vamos chamar nosso cirurgião vascular para operar aqui mesmo. Doutora, não tem nenhum cirurgião vascular de plantão agora. Que tal o senhor descansar um pouco? O paciente do Dr. Aaron Billen foi levado ao pronto-socorro pelo xerife. Ele havia desmaiado enquanto registrava um furto de moedas. Não, eu fico com ela. Eu fico com ela. Você tá bem? Como todo cowboy aposentado, aquele cara era durão e quando batia, era pra valer. Amy, vamos precisar de laço. Entendi. Aquilo não podia acontecer de novo, por isso ele foi imobilizado. A Beth está lá fora e não vai morrer. Fica calmo, Hank. Pode sentar. Pode sentar. Você vai ficar bem. Vamos cuidar de você. Ele estava muito confuso. Betsy. Como a gente não sabia qual era o problema do paciente, era importantíssimo fazer uma avaliação completa para descobrir o que estava acontecendo com ele. Naquela hora, ele se acalmou o suficiente para que a enfermeira medisse seus sinais vitais. A pressão está 13/9. Gale, eu quero um hemograma completo e um exame toxicológico. Tudo bem, doutor. Amy, pode fazer um eletro e agendar uma tomografia de crânio, por favor? Claro, doutor. Não. Nós fizemos uma série de exames. Apenas uma pequena atrofia na tomografia do crânio, mas é normal para a idade. E o eletro está normal. Não tem drogas nem álcool no organismo. Olha a ureia e a creatinina. Quase tudo normal, exceto pelos níveis de ureia e creatinina, que indicavam um princípio de insuficiência renal. O paciente estava confuso e não podia relatar nada. Como nós não sabíamos o histórico nem a medicação que ele tomava, não dava para saber se a insuficiência era recente ou antiga. A minha filha, ela adora pangarés. E talvez fosse a causa da confusão mental. Por que minhas mãos estão amarradas? Por que estão fazendo isso comigo? Para! Assim não pode. Doutor, a pressão está 2 pontos mais alta no braço direito do que no esquerdo. Eu achei muito estranho. Não está certo. Eu não posso deixar. Vamos examinar o coração. A circulação está normal. Esse sintoma, é claro, aumentava a possibilidade de ser uma dissecção aguda da aorta, que é uma emergência gravíssima. Isso explica o delírio, doutor? Na verdade, não. Não faz muito sentido. Mas se for mesmo uma dissecção da aorta, ele vai precisar de cirurgia. O melhor jeito de checar se ele tinha mesmo a dissecção da aorta era fazendo uma tomografia com contraste. Eu não gosto disso. Nem um pouco. Coitado dos cavalos de rodeio. Infelizmente, o quadro de insuficiência renal não permite o uso de contraste iodado necessário nesse procedimento. Então, o melhor exame que dava para fazer era um raio-x do tórax, para a gente ter uma ideia dos principais vasos do coração. Calma, Hank. É só um raio-x do seu peito. Esses cachorros, eles cavaram meu jardim. Eu não duvido de nada. Fica quietinho para acabar logo. Não, eu não quero deixar. Eles... A radiografia torácica revela a sombra projetada pelos principais vasos do coração. Quando o paciente apresenta uma dissecção aguda da aorta, a sombra costuma ser mais larga do que o normal. É um primeiro indício. Não deixa. O raio-x saiu. Dr. John Stewart, na sala 16, por favor. Nós colocamos o raio-x no monitor e não vimos nenhum sinal condizente com a dissecção aguda da aorta. O que é isso? Eu quero ver de perto. Mas, curiosamente, a gente viu uma coisa totalmente inesperada. Parece que são moedas. O Dr. Khaled corre contra o tempo para desvendar o mistério de 2 pacientes em estado grave que não conseguem respirar. Precisam me contar. É questão de vida ou morte. Você já ouviu falar de festa de enchimento? Festa de enchimento? Desculpe a ingenuidade, mas o que é isso? Então, é quando você convida uma pessoa para te dar injeções. Ela começou a me explicar como todas se reuniram naquela noite para serem injetadas. Injeções? Quer dizer, drogas? Não, é silicone.
É pra turbinar o que a natureza não deu pra gente. E quem faz isso? Um médico? É um cara que a Jamie conhece e é da confiança dela. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nem sabia que isso acontecia. É que a gente não tem grana pra cirurgia. A injeção é mais rápido que hormônio. E deixa a gente gostosa. Só precisa dormir de lado por alguns dias. Dói pra caramba. Então está dizendo que vocês todas são... Meninos lá embaixo. Não aqui e nem aqui. E receberam as mesmas injeções? Sim. Não tiveram essa reação? A gente tá bem. Deve ter alguma diferença na injeção que a Jamie e a Kelly receberam. Pode crer. Elas são fominhas, com certeza. Foi aí que ela me disse que essas duas mulheres, as minhas pacientes, tinham recebido muito mais produto do que o restante do grupo. Olha, quando chegou a nossa vez, o cara já tava no 2º galão. Não dá pra imaginar onde dá pra injetar uma quantidade tão grande. Então, a gente mandou parar, mas elas não quiseram. E a Kelly tem um trabalho de modelo na semana que vem e queria ficar bem bonita. Elas vão ficar bem, né? Vamos fazer o possível. Como as pacientes estavam no respirador artificial, eu chamei o médico da UTI e pedi que viesse ao pronto-socorro. Enfermeiro Jonathan, na sala de cirurgia, por favor. Elas estão muito instáveis para fazer ressonância e o silicone não aparece no raio-x. Se tirarmos o silicone dos pulmões e sobrar um pouco na pele, vai ser uma batalha perdida para nós. De repente, a primeira paciente começou a piorar muito. Tubos entupidos, vamos aspirar. Quando o paciente é entubado, esse tubo é o que o mantém vivo. E se esse tubo fica obstruído, não deu certo. Enfrentamos um grande problema. A intubação da paciente do Dr. Caleg está obstruída por silicone que havia sido injetado clandestinamente. Eu quero mais sedativo. Prepare a dosagem. Quando o paciente é entubado, esse tubo é o que o mantém vivo. Vamos trocar o tubo? E se esse tubo fica obstruído, enfrentamos um problema muito grave que pode causar a morte. O que é isso? É silicone. Receberam injeções e o silicone migrou para os pulmões, para o tubo. Que médico faria isso? Não foi médico, foi um açougueiro num quarto de hotel. O nosso receio era que elas ainda tivessem muito material debaixo da pele, que podia migrar para os pulmões. O que fazer se não aparece no raio-x? Isso só ia piorar a respiração e talvez elas nunca mais se recuperassem. A gente ficou pensando como descobrir no pronto-socorro se ainda tinha algum material debaixo da pele delas. Um ultrassom, por que não? O que é isso? Eu quero ver de perto. O Dr. Billing acaba de descobrir 2 objetos incomuns no raio-x de um paciente com um problema cardíaco em potencial. Quando analisamos a radiografia, percebemos 2 corpos estranhos que não deviam estar ali. Um estava localizado no esôfago, a meio caminho do estômago. O outro estava na altura das cordas vocais. Naquele momento eu pensei comigo que podiam ser as moedas sumidas, as mesmas que ele disse ao xerife que foram furtadas. Esta aqui é mais perigosa e precisa ser extraída logo. Chame um fisioterapeuta respiratório que não conhece. Tudo bem. Eu preciso de um físio respiratório. Ela estava localizada no chamado recesso piriforme, logo acima das cordas vocais. A qualquer momento podia cair nas vias aéreas e nesse caso seria um desastre. Por quê? Não pode. E aí, 20 miligramas de etomidato e 100 de succinilcolina, por favor. O bolso tá furado. Naquele momento, nós começamos a ficar intrigados. Será que as moedas tinham causado o problema? Se as moedas não tivessem nada a ver com o problema, por que afetaram o estado mental? Nós ficamos muito intrigados. Malditos furos. Cadê meu dinheiro? Aplique o etomidato. Você pegou meu dinheiro? Nós demos a medicação por via venosa. Meu 20 dinheiro? miligramas de etomidato. Nós demos uma sedação temporária, succinilcolina. E também um bloqueador neuromuscular para dar uma paralisação temporária. 100 miligramas de succinilcolina. Muito bem, vamos oxigenar. E enquanto isso acontecia, ele precisava de ajuda para respirar. Certo, tá ótimo. Vamos encontrar esse objeto. Muito bem, vamos lá. Tem que estar em algum lugar. Não consigo visualizar o objeto. Cadê, Hank? Eu só conseguia ver um volume grande de secreção e nada da moeda. Cadê? Mas eu sabia pela imagem do raio-x que devia estar do lado esquerdo. Eu tentei passar pela secreção com uma pinça pescando a moeda. Prontinho. Eu achei um objeto e puxei. Olha só, é uma moeda mesmo. Pode bombear?
Ainda está inteira. Mas nós percebemos que ainda tinha outra moeda ali. Doutor. Sim? A moeda que o senhor tirou do Hank vale uns $85 mil, dependendo do estado. Era um centavo de cobre de 1943. Doutor, tá pronto o raio-x. Nós repetimos o raio-x para verificar a posição da moeda que estava no esôfago. Eu não vejo nada. O estranho foi que a moeda no esôfago tinha sumido. E foi bem preocupante. O paciente do enfermeiro Terry Foster está perdendo sangue rapidamente e o tempo está se esgotando. E não há cirurgiões de plantão. Não se preocupe, Rebecca. Vamos fazer algumas ligações. Estão te chamando na emergência. Certo. Com licença. Ei, por favor, ligue para o Dr. Gordon e peça para ele vir aqui. Mas o Dr. Gordon se aposentou. Eu sei que ele se aposentou, mas ligue e diga que eu preciso dele agora. Aquele hospital tinha um cirurgião veterano que tinha se aposentado recentemente e ainda não tinha sido substituído. Mas eu pensei, quer saber? Vamos ligar para ele, não temos nada a perder e talvez ele possa ajudar. Eu fiquei pensando, esse homem continua sangrando, mas nós temos que achar uma veia. Não acho nada. Tá, mas tem que continuar tentando. Oh, meu Deus, ele desmaiou. Tudo bem. No fim, eu fiz uma coisa que eu estou acostumado a fazer. Eu comecei a rezar em silêncio e pedi: Deus, por favor, me dê uma veia. Terry. O quê? Apareceu uma veia enorme no braço dele, que não estava lá antes. De onde ela veio? Não faço ideia. Era uma veia que corria do pulso até o cotovelo. Intervenção divina. Tá bom. Agora faça a punção. Tá. Deus não costuma atender as minhas preces tão rápido, mas deu certo. Você foi bem. Obrigada. Certo. Nós precisamos fazer a pressão arterial subir, tá bem? Terry. Será que o meu marido vai morrer? Aquele foi um momento muito delicado, porque eu não queria dar falsas esperanças e muito menos mentir para ela. E eu achei melhor contar a verdade. Olha só, a gente vai fazer todo o possível por ele, mas existe uma chance grande de acontecer algum problema e talvez ele não resista, mas a gente vai tentar todo o possível, tá bom? E foi muito difícil dizer isso, porque eu estava em uma situação bem parecida. Naquela época, minha mulher estava muito doente e eu não tinha certeza se ela conseguiria sobreviver ou não. Se você tem vontade de dizer alguma coisa para ele, esse é o momento certo. Talvez você nunca tenha uma outra chance. Eu não queria dizer que ele ia sobreviver, porque eu achava muito improvável. Eu pensei que ele não ia resistir. Era um momento para a mulher dele dizer o que tivesse vontade, porque muita gente não tem essa chance. Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui e eu amo você. Eu queria dar privacidade para ela poder se despedir. O problema era que eu não podia soltar o pescoço dele. E se você não resistir, eu quero te dizer que eu vou ficar bem. Eu quero te dizer que você é o meu melhor amigo e sempre vai ser. Guarde o meu carinho no seu coração e leve com você. Tá bem? Leve isso com você. Eu fiquei muito emocionado quando ela se despediu do marido. Eu estava muito concentrado cuidando dele e fiquei rezando para que um cirurgião aparecesse. A rodovia mais... As pacientes do Dr. Caleg ainda podem ter silicone tóxico sob a pele. Ele precisa confirmar a suspeita. Dependendo de quanto silicone tinha sido injetado, ainda podia ter muito debaixo da pele. E esse silicone podia acabar caindo na corrente sanguínea e depois para os pulmões. Um ultrassom, por que não? O ultrassom identifica fluidos, então eu achei melhor fazer um ultrassom. Ultrassom onde? Nas nádegas, nos quadris, nos seios. Eu não sei não. O médico da UTI parecia relutante no começo, porque, claro, era um uso incomum do ultrassom. Mas ele parou para pensar e viu que, naquele caso, podia ser uma ótima ideia. Era uma ideia diferente, porque o ultrassom dificilmente é usado com esse objetivo. Ele tem outras utilidades.
Mas o ultrassom pode identificar fluidos. Acabou? Uma já foi, falta a outra. Fizemos o ultrassom e, felizmente, não achamos mais nenhum fluido sob a pele. Mas ainda era cedo para tirar as duas do pronto-socorro. Depois de descobrir que não havia nenhum material entrando na corrente sanguínea, mantivemos a respiração artificial com muita pressão para forçar a saída do silicone. Os pulmões delas foram se recuperando bem devagar. Descobrimos depois que a pessoa responsável pelas injeções tinha viajado para vários lugares da região, fazendo essas festas de enchimento. E o pior é que as duas não foram as únicas que ficaram doentes por causa disso. Essa pessoa era procurada pela polícia e depois acabou sendo encontrada. E está presa por isso. Está preso, cumprindo pena. E as minhas pacientes? Voltaram ao normal, né? Pega no flagra. Dr. Caleg, nosso herói. Eu vim aqui ver vocês. Ai, doutor, você é um fofo. A gente virou notícia, ou pelo menos o desgraçado que injetou a gente. Podiam ter morrido, todas vocês. Nunca mais façam isso, tá bom? Nunca mais. A gente não vale a pena. Nunca mais. Boa sorte, meninas. Abraço coletivo. Na minha experiência como médico emergencista... Tchau, meninas. Apesar de tudo que eu já vi, eu sei que ainda vou ter muito mais a aprender e eu preciso estar preparado para qualquer tipo de coisa. Eu não posso nem mesmo presumir coisas tão simples quanto o sexo de um paciente. O Dr. Billing extraiu uma moeda da garganta de um paciente e impediu um desastre respiratório. Amy, você pode ligar para o xerife avisando que encontramos as duas moedas do Hank que tinham sumido? Tudo bem. E vamos precisar de mais um raio-x para localizar a outra moeda. Tá, vou providenciar. A outra moeda me preocupava muito. Estão bebendo meu uísque. Doutor, a pressão está subindo. Os bodes. Em pouco tempo, a pressão arterial começou a subir. 18, 19, 5 miligramas de metropolol na veia. Tudo bem. 20. 5 miligramas de metropolol. Não pode ir lá. Ela não vai. Aplique 20 miligramas de labetalol na veia. Ela só vem quando é chamada. Não pode, não pode. Ela é inocente. 20 miligramas de labetalol. Inocente. Mas a pressão arterial não baixou e teve um pico. 22. O maior risco nessa situação é um derrame. Doutor? Um derrame poderia ser fatal. O enfermeiro Terry Foster acaba de presenciar a esposa de um paciente se despedindo do marido. Dr. Gordon, já vem. Graças a Deus. Obrigada. O cara estava perdendo as forças bem rápido. A pressão arterial tinha desabado e o batimento cardíaco estava altíssimo. Era um estado bem grave. A sala de cirurgia está pronta. Como é que ele está? Pressão baixa e batimento alto. Tá, entendi. Vamos em frente então, tá bom? Patrick, nós vamos te levar para a sala de cirurgia, tá bom? Agora aguenta firme. Querido, eu te amo. Você tá pressionando o pescoço dele, certo? Tá bom, é isso. Quando a gente saiu do pronto-socorro para a sala de cirurgia, vimos as pessoas esperando, mas elas logo entenderam o motivo da espera. Tem uma sala de espera no fim do corredor. Você quer que eu te mostre? Ai, eu preciso fumar. E tem uma área para fumantes. Você quer que eu te mostre? Sim, por favor. Tá, então eu vou com você. Normalmente eu não sairia do PS, mas eu achei que precisava ficar um pouco com ela para dar um certo apoio emocional. Rebecca, eu sei exatamente pelo que você está passando. A minha esposa está com uma doença grave já faz um certo tempo. Eu sinto muito. Ela entrou e saiu da UTI algumas vezes. E se tem alguém que saiba o que você está passando e possa te ajudar, esse alguém sou eu. Eu achei melhor contar a minha experiência para mostrar que eu entendi a situação e que ela não estava sozinha. Vocês têm filhos? Sim, nós temos uma filha. E você? Eu também. Quantos anos? 5. 3? Eu acho que um acabou consolando o outro. Antes do meu turno acabar, eu passei pela sala de cirurgia para ver como as coisas estavam e achei o ambiente silencioso demais. Eu tive a certeza de que ele não ia resistir. Depois eu vi a mulher dele e pensei que provavelmente ela ainda não sabia e eu fiquei com medo de ser a pessoa que ia dar a notícia.
O enfermeiro do PS, Terry Foster, está com receio de ter uma notícia ruim para a esposa de um paciente. Alguém já veio falar com você? Não. Não? Tá, entendi. Oi, Terry. Oi, Dr. Gordon. Esta é a Rebecca. Oi, Rebecca. Oi. E como ele está? Muito bem, muito bem. O enxerto deu certo. Ele vai ficar bem. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ele está na sala de recuperação. Você quer vê-lo? Quero. Oh, meu Deus, querido. Eu tô tão feliz por você. Eu não conseguia acreditar. E tinha certeza de que ele ia morrer na cirurgia. E eu fiquei espantado. Escuta, eu já fiquei fora da emergência por muito tempo, então eu tenho que voltar, tá bom? Tá? Foi uma surpresa ele ter resistido. Foi realmente algo incrível. Eu nunca pensei que aquele homem fosse sobreviver. Eu já passei por vários hospitais na minha vida e ninguém foi tão generoso assim como você. Tá, tudo bem. Eu fico muito feliz por ter ajudado. Agora, vá ver o seu Você marido. quer vê-lo? Quero. Venha por aqui. Às vezes você pode pegar o seu próprio sofrimento e sua própria angústia e canalizar para ajudar outra pessoa. E foi isso que aconteceu nesta noite. Foi uma noite que eu nunca mais vou me esquecer. Até mais, Jack. Aplique 20 miligramas de labetalol na veia. Tudo bem. A pressão arterial do colecionador de moedas, atendido pelo Dr. Billing, está perigosamente alta. Não tem cabimento. Nós demos uma medicação que não fez efeito. Reage, Hank, reage. O meu receio era um derrame iminente. 22. Doutor. A gente apelou para nossa melhor arma, uma medicação reservada para os casos mais complicados. Prepare um gotejamento contínuo de nitroprussiato de sódio. É usada como último recurso por conta dos efeitos colaterais, principalmente variações na pressão arterial e reações alérgicas, e precisa ser monitorada com cuidado. Nossa, a pressão está baixando. Bom sinal, um ótimo sinal. E a pressão arterial começou a baixar. Ué, mas que lugar é esse aqui? É um hospital. Eu sou o Dr. Billy. Mas cadê o xerife? Bem, o xerife precisou sair. Mas a gente encontrou a moeda que tinha sumido. Mas eram 2 moedas. Tudo indica que você logo vai ver a outra. Logo, logo. Eu não acredito. Ele estava tendo uma encefalopatia hipertensiva. Esta é uma síndrome em que a hipertensão arterial faz com que os vasos que irrigam o cérebro percam a capacidade de autorregular a pressão arterial. Eles se contraem ainda mais, aumentando a pressão, e o que ocorre é um mau funcionamento do cérebro que pode levar à confusão mental. A gente tirou um raio-x torácico um pouco mais baixo. Está ali. Depois de passar pelo estômago, a moeda ia continuar pelo trato intestinal sem complicação nenhuma. Ele ia recuperar essa moeda mais tarde por conta própria. Uma situação assim pode ser evitada no futuro. Basta ele manter a pressão arterial sob controle. Como ele está? Ah, bem melhor. Por que engolir as moedas fez com que o Hank perdesse a razão? O que aconteceu foi o caminho inverso. A pressão subiu, ele desenvolveu uma encefalopatia hipertensiva, ficou confuso, engoliu as moedas, pensou que elas tinham sido roubadas, prestou queixa ao xerife e foi assim que toda essa situação começou. Curioso. Obrigado, doutor. Não há de que, xerife. Enfim, o mistério foi solucionado. Próximo cowboy? Cal Grill. Acha que quebrou o tornozelo semana passada.